Então, com muita alegria, né, estar aqui na frente falando sobre esse tema tão importante, né, quando a gente vai falar sobre o futuro de energia no Brasil, tá? Esse tema que vem moldando, né, a transformação do nosso setor elétrico, tá bom? E uma coisa que eu acho fantástica, né, quando a gente vai falar sobre a geração distribuída, é porque ela é uma fonte, né, que tem, além de todos os atributos que a gente vai falar sobre questões renováveis, sobre os benefícios econômicos, ela tem uma característica muito importante, que é a fonte mais democrática, né, a forma mais democrática de se gerar energia, uma vez que permite aqueles que muitas vezes foram excluídos da parte de geração, né, quando a gente tinha um modelo centralizado, e aí passaram a poder usufruir, passaram a poder participar dessa expansão, desse crescimento do setor elétrico, tá? E já que a gente está falando um pouco sobre essa questão da abertura do mercado livre, mudanças, transformações que estão sendo vividas, né? Eu pensei que a forma mais justa de estar dando início a essa palestra era criando uma introdução com a ajuda de uma ferramenta que tem trazido um impacto tão legal, né? Então essa introdução aí foi trazida por vocês por meio do ChatGPT, tá bom? Mas entrando um pouquinho aqui no tema da palestra, tá? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos passar... Queria falar um pouquinho, naturalmente, né, sobre a Croma, tá? Quem nós somos, como é que está a nossa situação no mercado. Depois a gente vai entrar numa breve introdução, falando um pouco sobre geração distribuída, os mercados de energia, né? E aí a expansão propriamente dito, e como é que a GD está se comportando nesse meio termo aí, tá bem? E aí, falando um pouco sobre a Croma, bem rapidinho, tá? O Grupo Croma Energia, a gente gosta de nos definir como uma plataforma de soluções energéticas, tá? Atuando nas áreas de geração, gestão e comercialização de energia, buscando ali o que seria a melhor solução para o cliente. Na área de gestão, a gente também gosta de mencionar, né, a parte de eficiência energética. A gente faz os estudos ali pensando, né, qual é a melhor solução de energia para esse consumidor. Aí estão alguns números, né, na área de gestão, a economia de cerca de 22 milhões de reais para os nossos consumidores no ano 2022, 1,3 gigawatt médios comercializados, né, e um portfólio de cerca de 6,8 gigawatts de projetos de geração centralizada e distribuída, tá? E a gente sempre gosta de mostrar, né, que são dois projetos que trazem muito orgulho para a gente. O Complexo Apodi, que está em operação desde novembro de 2018. A gente está falando ali de 160 megawatt pico, tá? Em Quixeré, no Ceará. E agora fazendo a construção do Complexo São Pedro e Paulo, 101 megawatt pico, com previsão de início de operação ali ainda em setembro, tá? Então, dois projetos que são muito significativos para a gente como Croma, tá? Como desenvolvedora, investidora em projetos de geração de energia. Faltou atualizar esse slide, mas tem um projeto que eu acho muito importante também, que eu gosto de estar sempre falando, que é o FV Beberibe, tá? Nosso primeiro projeto de geração distribuída aqui no Nordeste, são 3,2 megawatt picos que a gente está em construção, com previsão de início de operação ali em agosto, tá? Esse projeto, ele faz parte aí da estrutura que a gente montou, né? A Flip. A Flip é a nossa solução para atender aquele público que a gente não conseguia atender ainda como Croma, que é aquele público de clientes em baixa tensão, né? Então, ofertar através do modelo de locação, solução simplificada, entregando o desconto ali para aqueles consumidores possam estar usufruindo também dessa dinâmica de soluções que a gente acaba entregando, né? E falando um pouquinho, então, sobre os mercados de energia, acho que a gente sempre tem que falar, tem sempre que pontuar um pouco, porque já que a gente vai falar sobre GD, que está muito ligada ao mercado regulado, e a gente vai falar sobre a expansão do mercado livre, a gente tem que definir algumas coisinhas aqui, tá? E eu acho importante a gente mencionar alguns pontos, tá? Quando a gente vai falar do ambiente de contratação regulado, o ACR, ou seja, um ambiente em que nós, consumidores cativos, somos atendidos pelas distribuidoras, ele tem algumas características, né? É formado pela distribuidora e seus consumidores cativos. Todos os preços são regulados, tá? Então, às vezes, quando a gente reclama que a distribuidora aumentou o preço, etc., tem muita coisa por trás. É tudo regulado ali através da ANEEL, agência reguladora, tá? E a gente tem geradores que vendem essa energia e entregam através de leilões de energia, tá? Ou seja, é o famoso leilão do governo federal, leilão da ANEEL, onde o gerador ele vai entregar essa energia para as distribuidoras em contratos de longo prazo, normalmente acima de 20 anos, tá? Isso aí é muito importante quando a gente for falar sobre a abertura, como é que ela está funcionando, e sobre a maior penetração da geração distribuída. E já quando a gente tem um ambiente de contratação livre, o ACL, famoso mercado livre, né? A gente tem os consumidores livres e especiais ali dentro no consumo, tá? E os contratos, eles são livremente negociados, como a gente fala. É isso que dá o nome, né?
Mercado Livre. Então as duas partes vão conversar e tentar encontrar ali um meio termo para esses contratos de compra e venda de energia. E os geradores negociam livremente essa energia. E a comercializadora, onde é que ela entra aí? A famosa comercializadora de energia. Ela vai estar fazendo muitas vezes a ponte entre aquele gerador que quer vender a energia e o consumidor que quer comprar a energia da melhor forma para ele. Muitas vezes essa equação não fecha. O gerador quer entregar a energia de um jeito e o consumidor, por sua vez, quer comprar energia de outra forma. Então a comercializadora fazendo essa portfólio de compras de contratos de compra de energia consegue também, consequentemente, montar um portfólio diversificado de contratos de venda de energia. E aí, quando a gente vai falar no cronograma de abertura, tá, do Mercado Livre, a gente tem aí, a partir de janeiro de 2024, né, todos os consumidores do Grupo A, ou seja, aqueles consumidores que têm demanda contratada, que são atendidos, tem um transformador próprio para eles vão estar podendo fazer essa migração. Isso aí abriu uma porta muito grande, né, para que novos consumidores pudessem estar migrando para esse mercado, através sendo atendidos, né, por uma comercializadora varejista. Então, esses consumidores novos, que vão entrar a partir de janeiro de 2024, muitos deles, pelo menos, vão ter que ser atendidos ali pela comercializadora varejista. Não é toda comercializadora de energia que tá? Tem alguns critérios que têm que ser atendidos. A Croma a gente já está cadastrado, né, classificado como um comercializador varejista. A gente já tem aí uma série de clientes que vão estar migrando nesse modelo, tá? Mas eu não vou entrar muito no detalhe nessa questão da varejista, senão a gente perde muito tempo entrando em detalhes, especificidades, tá, desse modelo. E para baixa tensão, a gente ainda não tem um cronograma 100% definido, né? O que é que a gente tem? A gente tem projetos de lei e minutas de portarias que estão em discussão. Mas o que é que a gente pode ver que está mais ou menos alinhado nos interesses ali? A gente vê uma abertura para esses consumidores de baixa tensão por volta ali de 2026, tá? Então, a gente vê um cronograma de abertura gradual. Esse Mercado Livre, ele foi, se a gente fosse pegar logo nos primórdios, né, a gente tinha ali consumidores com demanda contratada acima de 10 megawatts, então veja que eram os consumidores realmente muito grandes, né? Depois a gente desceu para 3 e aí foi reduzindo aos poucos, né, até que hoje a gente já está falando de todo o Grupo A partir de janeiro de 2024. E qual é a significância desse mercado? Tá? Quando a gente vai falar hoje no Mercado Livre, ele está representando cerca de 35% do mercado consumidor no Brasil. Já muito expressivo. Tá? Isso, se a gente for lá para os consumidores industriais, essa percentagem está girando ali em torno dos 90%. Tá? E a gente tem, com essa abertura, claro que isso aí tudo são projeções, né? Mas a gente tem uma ideia que, com a abertura, a gente possa ver esse mercado crescendo e atingindo ali cerca de 70% do consumo no Brasil, tá bem? Então, esse é um mercado que vai se tornando cada vez mais significante. Por que isso é importante? Se você tem um modelo de negócio que está só funcionando no mercado de geração, no mercado cativo, vai fazer um projetinho de geração distribuída para o consumidor no cativo, então talvez valha a pena estar estudando, olhando para o futuro, né? Estar estudando, entendendo um pouquinho mais sobre o mercado livre de energia, sabendo que ele vai ter tanta expressividade aí nos próximos anos, tá? Porque que ele não cresce, não chega a 100%. Sempre vai ter o consumidor que prefere ficar no mercado cativo. Tem consumidores que usufruem de subsídios, por exemplo, muito importantes, e aí com isso eles conseguem ter um preço de energia diferenciado. Tem o consumidor que simplesmente não quer se preocupar tá satisfeito da forma como está. E aí, às vezes, você entregar uma economia de energia não tão representativa, não faz muita diferença. Então, sim, esse mercado cativo ele vai continuar existindo, tá? E a gente tem uma projeção de crescimento aí que já está sendo contabilizada, né? 2,5% ao ano, mais ou menos, desse mercado consumidor, tá? Claro, sempre são projeções e aí vai depender do que a gente tiver realmente verificando, tá bom? E quando a gente vai falar dos preços da energia, no mercado regulado, vamos retomar, tá? Os preços são todos regulados. Então a ANEEL faz as contas, faz os cálculos e acaba repassando isso para as distribuidoras, também naturalmente com base nas informações que são enviadas por elas, né? E no Mercado Livre, lembra que no Mercado Livre é livremente negociado, né? Então é um mercado que está muito mais exposto, por exemplo, a questões de concorrência e competição. E o que é que a gente tem visto hoje no cenário atual? A gente está num cenário de hidrologia muito favorável, tá?
Então, nesse cenário de hidrologia muito favorável, nosso sistema, vamos relembrar, tá? Ele ainda é muito hidrotérmico. O que é que isso significa? Quando tem muita chuva, quando tem muita água, a energia ela vai estar barata. Além disso, a gente vê o quê? Todo mundo aqui tá cansado de escutar, né? A penetração de fontes renováveis, o incremento da fonte solar fotovoltaica, da eólica, que também são fontes baratas, né? Então, quando a gente olha essa situação hoje, tem esse cenário. Por que é que isso é importante? Quando eu tenho um preço baixo no mercado de energia, vai ficar cada vez mais atrativo para aquele consumidor cativo ele ir para o mercado livre de energia. Então, além da abertura do mercado que a gente vem presenciando, a gente tem preços baixos, tá? Então, isso tem fazido com que o mercado regulado, o mercado livre tenha crescido bastante, atraindo muitos novos consumidores. O preço da energia vai ser assim mesmo, Felipe? Em dezembro de 25 ele vai ser esses R$109? Não faço a menor ideia, né? Acho que se a gente tentar prever aqui, a única certeza que a gente tem é que a gente não vai acertar, né? Então, tem um pouquinho dessa questão. Só para ilustrar, tá? Esse gráfico ele tem duas curvas, a fonte incentivada 50% e a fonte convencional. Não vou entrar muito no detalhe, mas a fonte incentivada 50%, de um modo resumido, a gente pode dizer que são a partir de fontes renováveis, tá bem? Então, por isso tem uma diferença nesse preço, uma vez que ela também entrega alguns benefícios a mais. E se a gente olhar como é que está hoje a situação das distribuidoras, a gente tem essa previsão, tá? Naturalmente. Isso aí tudo com base no estudo da Abracel, que foi realizado, mas a gente pode ver que as distribuidoras estão sobrecontratadas, elas estão com excesso de energia. Isso aí é decorrente de vários fatores. Então, por exemplo, os consumidores que estão indo ali saindo do mercado cativo, indo para o mercado livre, estão saindo da base de clientes, né, dessas distribuidoras, e também, não dá para esquecer, é extremamente importante o impacto da geração distribuída. Então, à medida que os consumidores vão gerando sua própria energia, naturalmente, eles deixam de demandar, né, eles passam a demandar menos energia dessas distribuidoras. E por isso que é necessário se conversar e se entender direitinho como é que vai ser feito esse processo de abertura, como é que vai ser feita essa penetração da geração distribuída. Vamos lembrar também que a distribuidora, como foi que ela comprou energia? Lembra lá no terceiro slide, o que é que a gente falou? Essa energia ela é oriunda de contratos provenientes de leilões de energia. Contratos de longo prazo, 20 anos, 30 anos. Então, como é que eu vou chegar hoje e vou dizer, vou tirar esse 10% aqui do meu mercado consumidor? Eu tenho esse contrato para honrar. A distribuidora precisa honrar. Então, é necessário fazer de uma forma gradual, pensando, né, todos esses ajustes regulatórios. Como vocês podem ver, já tem aí, né, uma sobrecontratação e já se conversa, por exemplo, por um novo encargo, ou seja, uma nova conta ali na tarifa de energia, pensando em ajudar as distribuidoras a socorrer mais uma vez, se elas ficarem realmente com tanta sobra de energia aí, tá? E quando a gente vai falar da geração distribuída no mercado regulado, tá? Esses dados são da ANEEL. Por que eu boto assim a geração distribuída no ACR? A geração distribuída, se a gente for olhar a definição, não existe uma definição regulatória certinha do que é exatamente a geração distribuída. A gente normalmente classifica, né? Usinas até 5 MB, agora usinas até 3 MB, mas não tem essa definição exatamente. A gente tem a definição de micro e mini geração distribuída, participantes do sistema de compensação de energia. Não necessariamente são a mesma coisa, embora elas se conversem e sejam parecidas, tá? Mas quando a gente vai olhar dos dados lá da ANEEL, que o pessoal disponibiliza muito e trata como geração distribuída, é, na verdade, apenas aqueles projetos participantes do sistema de compensação de energia elétrica. Se a gente for incluir a geração distribuída no ACL, a gente tem que olhar também para os autoprodutores de energia. E aí a gente tem que correr atrás dos dados lá na CCE, etc., para poder compilar. Mas vamos ser justos. Quando a gente compara esses números aqui do ACR com relação aos números de autoprodutor de energia, é muito pequenininho. Então, ele não tem tanta significância, tá? Outro ponto interessante é demonstrar aí que a fonte solar fotovoltaica ela representa cerca de 98,5% dessa capacidade instalada. Falando aí mais uma vez, né, da predominância, da importância, isso aí muito decorrente de quê? Preços competitivos, facilidade de implantação, agilidade de instalação, né? Então todas essas questões aí vão estar pesando muito para fortalecer a fonte solar fotovoltaica. Embora a gente tenha um pouquinho ali de outras fontes que a gente não pode esquecer de estar falando também, tá? Mas isso aqui também é para comentar um pouco o quê? Olha a quantidade, olha como a geração distribuída está em crescido.
E aí a gente olha mais uma vez para aquele gráfico ali da sobrecontratação das distribuidoras. Vocês estão vendo aí um problema, né? Onde é que tá chegando. Então tem que ser pensado justamente nessa questão da solução, como é que a gente trata esse excedente de energia ali das distribuidoras para permitir o quê? Uma maior penetração dessas fontes renováveis, dessa geração distribuída aí, tá? E aquilo que eu estava comentando, né? A geração distribuída, ela pode acontecer no mercado regulado, mas ela também pode acontecer no mercado livre, tá? Então eu quebrei aqui nos dois para chamar de sistema de compensação de energia elétrica, ou seja, mercado regulado, e do outro lado a autoprodução de energia no mercado livre, tá? E importante aí, né? Com essa abertura cada vez mais consumidores do mercado livre, é diferente a continha que a gente faz no estudo de viabilidade no autoprodutor e da geração distribuída. Tá ficando cada vez mais dinâmico o negócio, porque na geração distribuída também a conta tá englobando agora fio B, dependendo do caso pode englobar fio A, né? Então a gente tem que ver direitinho, estudar como é que se faz essa compensação certinha. De uma forma, de certa forma, simplificada, a gente pode pensar que no mercado livre a gente vai abater apenas aquela parcelinha ali da tarifa de energia. No entanto, ele sendo um autoprodutor, a gente tem outros benefícios também, como redução de encargos. Dependendo do modelo de negócio dele, o ICMS pode pesar muito, etc. Mas eu não queria entrar tanto no detalhe dos benefícios de como é que funciona a autoprodução no mercado livre de energia, tá? Mas, para esse momento, interessante a gente saber que tem sim essa diferença, tá? A gente está na Croma que está lidando, fazendo a gestão desses consumidores. Muitas vezes chega algum integrador interessado em estar colocando um sistema fotovoltaico ali naquele telhado, naquele terreno que tem disponível, ou distante, ou seja, junto à carga, tá? E às vezes o pessoal faz um estudo de viabilidade ali que não tá legal, não está compatível. Então, hoje aí, se você pegar na rede, tem bastante conteúdo já. Hoje está bem mais fácil. A gente pegasse 3 anos atrás para aprender sobre autoprodução, era um inferno, porque você não encontrava conteúdo em lugar nenhum, tá? Mas hoje está bem mais simples. Então vamos buscar entender direitinho como é que faz essa conta, tá? Para na hora que a gente fazer essas propostas, na hora que a gente for apresentar para o cliente, né? A gente ter esse resultado certinho. Ou da outra forma, como eu gosto de falar, esses consumidores, muitas vezes, eles vão ter uma gestora de energia que está habituada no mercado livre de energia, tá? Que pode estar ajudando a fazer essa conta. Não é todo mundo que vai saber fazer direitinho, mas estar em contato com ele já vai estar ajudando, tá? E outro ponto importante aí da gente comentar é que a geração distribuída no sistema de compensação de energia pode virar um autoprodutor, ou seja, aquele consumidor que tem uma GD em seu telhado, ou remota, etc., ele pode estar indo para o mercado livre e usufruir dessa energia, tá? Mas o consumidor que está no mercado livre, ele não pode estar voltando para o mercado cativo e aproveitando a energia dessa geração ali dele, tá? Então, se ele quiser voltar para o cativo, ele vai saber que aquela GD que ele tinha, ele não vai conseguir estar utilizando mais da mesma forma, tá? E, naturalmente, todo mundo ciente também é a Lei 14.300, marco legal da geração distribuída, que deu uma piorada, eu vou colocar dessa forma, tá? No sistema de compensação de energia. Felipe, por que você colocou entre aspas? Porque, para mim, isso é muito evidente que realmente piorou e não tem conversa. Ela trouxe uma estabilidade, tá? Uma previsão. E isso é muito importante quando a gente vai falar de novos investimentos, tá bom? E outra coisa também importante, né? O sistema de compensação de energia elétrica, ele foi formulado em 2012, tá? Então, veja que isso foi há muito tempo atrás. Se a gente comparar o sistema fotovoltaico, as fontes de geração distribuída, com o que a gente tem hoje, a gente vai ver que naquela época era muito menos competitivo, né? Então também faz um certo sentido a gente pensar em adequar um pouco essa forma como o sistema de compensação está funcionando. E aqui eu trago o exemplo, né, como é que o CAPEX reduziu bastante apenas nesse ano, né? Então, se a gente pegar aí nos últimos 12 meses, mais ou menos, a gente tem uma redução de praticamente 30%, tá, no CAPEX, muito significativa. E o que é que eu posso trazer aqui? A previsão é que ainda vá caindo uma coisinha. Não sei se vai se sustentar baixo, não sei se vai continuar caindo, né? Mas quando a gente olha a situação de aumento da demanda versus o incremento da oferta, que foi gigantesco, muito superior, tá? A gente tem essa situação, acompanhada de novas tecnologias, etc. A gente tem essa situação aí que a gente deve ter realmente uma reduçãozinha no CAPEX projetado nos próximos anos, tá? E aí, principais pontos para a gente concluir, tá? O ACR ele vai continuar existindo, então é importante, ele é relevante, ele vai continuar lá. Não venha com essa conversa de que morreu o ACR, vai ser tudo ACL.
vai continuar existindo, vai continuar tendo modelo de negócios lá, tá? Tendência de CAPEX, de queda no CAPEX, né? E cada vez mais restrições de conexão. Então, essas questões que a gente está vendo de dificuldades de conectar novos projetos deve estar incrementando, não apenas em questão de fluxo de potência, né? Mas também, por exemplo, em requisitos de proteção. Tendência de preços baixos no ACL nos próximos anos. Então, ótimo momento para estar migrando consumidores, né, para indo para esse mercado livre de energia. No ACR ou no ACL, o consumidor ele pode gerar a própria energia sem investimento. Então, falei ali da Flip, a gente tem a solução, por exemplo, para esses consumidores que estão na baixa tensão, mercado cativo, que querem, não tem espaço para estar instalando seu sistema fotovoltaico, não querem fazer investimento, mas podem estar usufruindo aí. Mas também no ACL, através da autoprodução por arrendamento. Tá? Então, a gente tem essa solução. O consumidor quer gerar a própria energia, mas não tem aquele espaço ou não quer fazer investimento. Conversa com a gente, que a gente tem um negócio legal aí para estar propondo. E o ACL é um mercado enorme, né? Porém, é necessário estudar bem para poder aproveitar. Não adianta saber olhar que o mercado cativo está diminuindo e ficar aqui abanando, mexendo em qualquer coisa, né? A gente tem que buscar estar entendendo um pouco mais sobre esse mercado para estar podendo usufruir bem dele, né? E, finalmente, contem com a Croma, né? Essa é a grande mensagem que eu queria deixar. Enxerguem na Croma um parceiro realmente para estar ajudando nesse tipo de projeto, para estar entregando soluções ali para os clientes de vocês. Muito obrigado.